Olá a todos, eu sou Alisson Paixão e esta é a estreia do Casos Podcast, mais um programa, mais um podcast do Portal 86, onde nós traremos alguns true crimes, né? Um conteúdo que tem se espalhado por todo mundo, por todo o Brasil, e nós traremos para o Piauí. São casos, são crimes que aconteceram no Piauí que de alguma forma chocaram a sociedade. Na estreia deste nosso Casos Podcast, nós traremos o caso Tainá Brasil. Tainá Brasil, uma jovem de 26 anos que morreu na madrugada do dia 15 de maio do ano de 2022. Ela foi morta, segundo a acusação, pela ex-namorada e pela atual namorada desta ex. Você vai entender toda essa história agora no Casos Podcast. Oi, gente. Bom, você encontra o nosso Casos Podcast na nossa TV 86, que é o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/TV86. Lá tem o conteúdo deste podcast, desse nosso primeiro episódio. E, claro, todo o conteúdo feito pela equipe do Portal 86, inclusive podcast Piauí em Cidade, conteúdo do Efraim Ribeiro e de toda a equipe da redação. Você encontra também nosso conteúdo em todas as plataformas de áudio. Eu espero que você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição, é importante demais pra gente, tá certo? Você que já é inscrito, curta, compartilhe, vai ajudar muito nesse trabalho, nesses projetos que nós temos dentro do Portal 86, tá bom? Bom, aqui no nosso podcast, Casos Podcast, nós vamos trazer esses casos reais que de alguma forma chocaram a sociedade, né? Eu vou utilizar aqui minha pescazinha para passar a melhor informação para você e já começo explicando que há, né, dentro desse nosso primeiro episódio, uma situação chocante, né, que abalou não só a família, não só amigos, familiares, mas toda a sociedade. Diz respeito a Tainá Brasil, só pegando aqui direitinho o nome dela completo, Tainá Luz Brasil Rocha. Ela nasceu em Teresina, tinha 26 anos, e que nos traz os bastidores e outros detalhes do que ocorreu durante a sua morte, um crime que abalou muita gente, na verdade, é o próprio pai, que é o jornalista Marcelo Rocha. Ele fala de uma certa forma, faz um desabafo, né, como um pai que perdeu uma filha, você imagina a situação, e que pela primeira vez aceitou falar, gentilmente nos atendeu nossa equipe de reportagem, toda a nossa produção, e conversou com a gente sobre esse assunto que realmente não deve ser muito fácil, com certeza não é fácil de ser falado, tá bom? Tratando da morte da própria filha. Antes de iniciarmos, eu vou tratar aqui trazendo aqui um breve resumo do que ocorreu com a jovem Tainá. Tainá, ela estava perto de concluir o curso de Direito, né? Ela transferiu de Teresina para Curitiba, onde foi namorar com uma outra companheira, né? Ela estava morando lá há cerca de 4 anos já, e a gente estava vivendo esse novo relacionamento amoroso dela. De tempos em tempos, a Tainá vinha para Teresina para passar férias, para matar saudades de família, de familiares, de amigos. E dentro dessas idas e vindas, no mês de maio, ela decidiu ficar por quase um mês por aqui, né? Parece até, como o próprio Marcelo Rocha contou nos bastidores, parecia até uma despedida dela, né? Ela veio, ficou por mais tempo por aqui e marcou um encontro com uma ex-namorada, né? Que é a Fernanda Maria Lobão Aires. Só que a Fernanda, na conversa que elas tiveram durante todo esse podcast, a gente vai trazer mais detalhes, vou só resumir. Ela já estava em um outro relacionamento com a Giovana Thaís Vieira da Silva, tá certo? Então, elas três se encontraram na casa de Fernanda e foi onde ocorreu a tragédia, foi onde ocorreu o crime. As três decidiram para aproveitar um fim de semana juntas, né? Convidaram a Tainá esteve com elas. E dali ela não saiu, né? Ela foi esfaqueada, né? Foram várias facadas. No próprio ML fala-se em mais de 13 facadas, não há um número específico, mas ela foi brutalmente morta, assim, de uma maneira, sabe, uma maneira, assim, que a gente não consegue imaginar, né? É algo tão surreal que a gente não consegue imaginar o que aconteceu naquela noite. A gente vai entrar em detalhes. Bom, segundo o que contam, e a gente vai trazer aqui durante todo esse nosso episódio, é que tudo teria sido motivado por um beijo, né, entre Tainá e Fernanda.
E segundo algumas versões, né, a gente traz sempre, eu vou reforçar isso sempre, com base no inquérito, com base em depoimentos, com base no que diz a defesa, com base no que diz a acusação, tá certo? Os advogados, de que teria ocorrido um beijo entre Fernanda e Tainá. Giovana teria, em algum momento, ficado furiosa, né, com ciúmes, e por isso teria iniciado um ataque, né? Pelo menos é o que investiga a polícia e o que investigou a polícia, que concluiu o inquérito policial, e o Ministério Público, que agora passa a levar para a justiça, tá certo? Para o Ministério Público, há uma certeza: as duas cometeram o crime, tá? Enquanto a Tainá estava nessa situação, né, dentro da casa, entre as três, Tainá recebeu vários golpes de faca, tentou se defender, a faca atingiu seus braços, suas mãos, a mama, por dentro da barriga e pelas costas. Então, a partir daí, o promotor, que é o promotor Benigno Filho, acredita piamente que foram as duas golpeando Tainá, que levaram até a morte. Tainá, depois de tantas facadas, tentou sobreviver, se jogou pela calçada, se arrastando, muito sangue. Há relatos de que as pessoas viram na rua, vizinhos, no bairro Mucambinho, Zona Norte de Teresina, Tainá jorrando sangue do corpo, sabe? E pedindo por ajuda, suplicando, até que, mesmo tendo sido levada com consciência, com vida ainda, para o hospital, ela não resistiu e morreu à noite, chegando na madrugada, já próximo do domingo, da noite de domingo, tá certo? Bom, o que a gente tem de informação também é que elas três teriam bebido muito, teriam, de alguma forma, no momento delas, nesse fim de semana, queriam aproveitar esse momento delas juntas. E aí foi quando houve esse crime, né, bárbaro, e que a justiça a gente vai falar sobre quando vai ocorrer o julgamento, a audiência de todo esse caso, tá certo? Alguns detalhes são importantes que você acompanhe durante as falas do Marcelo Rocha, que é o pai de Tainá. Ele fala sobre essa discussão que a polícia e o Ministério Público tiveram para envolver as duas criminosas, tá certo? As duas acusadas, que podem ser as criminosas, né? A gente fala criminosas porque é assim que a acusação chama. E tem uma situação relacionada a uma testemunha. Essa testemunha teria ido até a porta e visto a Tainá no chão, se arrastando com muito sangue e pedindo: pelo amor de Deus, me ajuda, senão as duas vão me matar. Então, são detalhes da investigação que vão ser levadas para a justiça, para que se confirme ou não o envolvimento das duas, da Fernanda e da Giovana, tá bom? A gente vai ouvir o trecho do Marcelo Rocha falando, e ele conta, assim, eu dividi em partes, para que eu possa trazer um pouco para vocês, e vocês sigam acompanhando o que foi esse caso envolvendo a sua filha, a Tainá Brasil, tá bom? Nesse primeiro momento, o Marcelo conta um pouco de como era a sua filha, né? Quem era a Tainá, como ela era bem jovem, 26 anos, como é que ela era aqui em Teresina. Ele, inclusive, contou nos bastidores que ela era uma menina muito, muito gentil, já chegou a tocar à noite. Ela utilizava esse nome de Tainá Brasil, ela tocava violão, cantava. Ela tinha tinha planos, né, para a vida dela, inclusive se formando na área do direito, né? E vivendo fora, ele conta, o pai conta, Marcelo Rocha, a mãe, que chamava-se Tânia, já é falecida, faleceu 2 anos antes de Tainá, no caso no ano de 2020. E o Marcelo conta que Tainá, ele conta como ela passou a revelar, né, a questão de gostar mais, como ele mesmo diz, né, entre aspas, gostar mais de namoradinhas, né? Então eu vou deixar para que vocês acompanhem e a gente volta a comentar alguns dos trechos da fala do Marcelo. Eu e Tainá, a gente tinha uma relação muito boa, né? Era sempre uma pessoa muito sincera. Às vezes diziam que ela era muito parecida comigo, porque os colegas que me conhecem sabem que se eu tenho uma opinião, eu digo, e não sou de discutir, não sou de brigar, mas eu procuro colocar o meu posicionamento. Tainá tinha muito de Marcelo nisso, né? E aí ela começou a aprender a tocar violão, né? Começou a tocar violão, e aí a mãe dizia: o que tu acha? Eu disse: Tânia, deixa, ela gosta, começa a tocar violão. E sempre foi estudiosa,
né? Ela sempre foi boa de livros, que não puxou muito para o papai, e eu acho que não puxou muito para a mamãe na época, né? Mas a Tainá, ela começou a aprender a tocar violão, e aí ela já com seus 19, 16, 19 anos, no colégio, que ela participava daqueles festivais de música, e aqui em Teresina ela chegou a tocar em bares, né? Usava o nome Tainá, o nome artístico Tainá Brasil, mas preferiu fazer o curso de Direito, mas tocava também. E aí Tainá me apresentou um namorado, depois ela namorou um sobrinho ela namorou com um sobrinho da minha esposa, a Ângela Ferri, na época o sobrinho dela. Eles namoraram, né? Aquela coisa de aniversário, de Natal, de família se reunindo e tal, eles se namoraram também. E depois a Tainá começou a ter um relacionamento homo, né? Começou a ter umas namoradas também na escola, né? Certa vez a mãe dela me ligou e disse: Marcelo, a Tainá está estranha. Eu digo: o que é, Tânia? Muito estranha, a Tainá é todo tempo no quarto, tem uma colega que fica ela e horas ela no quarto e tal. E eu já tinha notado, e a mãe também já tinha notado mas aí às vezes a gente procura não ver, né? Mostrar que não vê, que não sabe, mas eu sabia. E aí ela me liga, que a Tânia sempre me ligava, a Tânia já faleceu também, há 2 anos antes de Tainá. E aí a Tânia me liga certa vez, eu me lembro que me liga certa vez e diz: Marcelo, conversa com a Tainá está estranha. Aí eu peguei o carro, ela morava ali no Marquês, peguei ela, fui na praça do Marquês e disse: minha filha, sua mãe me liga, está estranha. Ela, como toda jovem: mamãe não me entende, não sei o que, blá blá blá. E eu sempre fui brincalhão, né? Eu sempre mandei meus recados, sempre falei sério, brincando. E eu disse: Tainá, você gosta de namoradinho ou de namoradinha? Ela olhou assim para mim, olhou para a janela do carro, na praça do Marquês, o carro parado, ela olhou para a janela assim, olhou para mim e disse: de namoradinha. Aí eu virei para ela e disse: mulher, bicho bom, né, Tainá? Ela deu gargalhada, sorriu, e ela sempre contava isso para os colegas dela, né? Porque a opção você tem, né? Relacionamento, você está feliz, né? Eu sempre digo para meus filhos: olha, você deve se arrepender nunca do que você fez. Você tem que se arrepender do que deixou de fazer. Tem algumas coisas que você não pode se meter a fazer. Você não pode se meter a se envolver com droga, você não pode se meter com humanidade, com brincadeira. Mas, rapaz, será que eu devia ter ido viajar? Viaja, tu vai saber se foi legal ou não. Agora tu ficar naquela coisa do se eu tivesse feito, será? Então eu sempre tive essa tese. A mãe atual dos meus filhos, por exemplo, ela não concorda muito com essa minha posição, né? Eu digo: olha, vocês têm que se arrepender do que deixa de fazer. Se vai fazer ou não, faz. E eu sempre tive isso. E aí Tainá começou a ter problemas com a família paterna dela, o avô dela, materno, não aceitava a opção, e ela muito na dela, ela resolveu ir morar em Curitiba. Perguntou: pai, qual a sua opinião? Eu disse: minha filha, vai, tá? Porque o caminho de volta é sempre mais fácil, né? Se não for nada de errado, vá. Ela foi com uma namorada, morou lá, dividiu a casa lá e transferiu o curso dela, que ela fazia Direito. Se forma, né? E aí ela ficou vindo para cá. E a mãe dela estava com problema de fígado, teve que ir para lá, passou alguns meses lá tentando a questão do transplante. Infelizmente, na lista, ela estava a 5ª da lista, mas não chegou, ela faleceu. E aí, Tainá se envolveu com o Fernando, ela namorou com o Fernando, e sempre foram colegas, né? Tanto é que quando Tainá veio para cá, nas férias, passou os períodos de férias, ela ficou se encontrando com os colegas da época de colégio, da época de faculdade. E aí foi quando também ela foi na casa de Fernanda, que foi no sábado, quando aconteceu. Giovana é a atual namorada de Fernanda, né? Mora no Mucambinho, Fernanda. E Tainá, ela estava aqui e tinha combinado com o Vinícius, que é o irmão dela, o segundo, né? O Thales mais velho, o Vinícius e Tainá. E o Vinícius, que é fisioterapeuta,
Eles tinham combinado de sair para comerem caranguejo no negócio de caranguejo aqui na Zona Leste, acho que é Carangas. Então, Tainá, meio-dia, foi pro shopping Rio Puti com a tia e uma prima, almoçaram, e aí a Tainá disse tchau, tô indo ali. Saiu, né? E aí ela passou a tarde na casa de Fernanda e umas 6 e pouco se encontrou com o Vinícius no Carangas. Estava no início, a noiva dele, com o sobrinho, e ela foi para lá. E depois, quando saíram de lá, por volta de umas 9h30, 10, eu acho, aí o Vinícius foi levá-la até o Mocambinho, onde morava, só que não lembrava mais onde era a casa, e Tainá ficava conversando com o Fernando por celular, segundo o Vinícius, né? Até que a Tainá encontrou uma rua ali, dobrou, entregou, a Fernanda estava na porta esperando. E aí, estava lá. Na noite que ela foi esfaqueada, que foi o sábado à noite, a Fernanda foi para a calçada e ficou gritando socorro, né? Ai. Aí uma vizinha ouviu, 2h30, 3h, sábado para domingo. A vizinha ouviu e ela ficou com medo de sair, né? A vizinha ficou pensando, será se algum homem que está batendo em alguma mulher? A voz era de uma mulher, mas não identificava. E aí ela foi e abriu o portão lá do conjunto da casa dela e viu Fernanda, né? Lá. Só que antes ela tinha ligado para a prima dela, que dividiu a casa com ela. A Fernanda? Não, a vizinha. A prima veio e as duas olharam e falaram assim, é a Fernanda. Aí foram. Quando chegaram lá, a Fernanda disse, Tainá tá lá dentro. Aí uma ficou com a Fernanda e a outra foi. A outra, quando chegou lá para a Tainá disse, me tira daqui que elas querem me matar. Né? Tainá levou 9 é que estava sei lá. Só que quando eu fui lá no ML, que eu disse pro médico, eu quero ver se é a Tainá mesmo. Eu fiquei pensando, rapaz, quando vai, pega outro corpo, chega lá, os avós já viram que a filha morreu, chega lá, chega outro corpo, eu quero ver qual é. Não, moço, você é o pai, você pode dizer, meu amigo, eu quero ver. Aí o médico, pois tá bom. Aí eu vi, aí quando eu fui conversar com o médico disse, não são 9 não, tem mais, tem outras perfurações. Não, tem uma perfuração aqui, atrás, o resto na frente, na mama, nas pernas. Alguns colegas meus que trabalham no perito me disseram, nas pernas é porque caiu, né? A pessoa ficou tentando faquela com as pernas tentando se proteger. E foram encontradas pela polícia 2 facas com sangue. Aí é a notícia da morte, né? Como ocorreu, né? Então, assim, é realmente chocante, né? E que, para nós que estamos acompanhando, a gente já imagina o que aconteceu, né? De um pai fazendo esse relato, né? E a partir de agora, nesse dado momento dessa entrevista, mais uma conversa que a gente teve, em alguns momentos você vai ouvir, inclusive minha voz, é um momento mais chocante, né? Mais revelador. É quando o Marcelo fala que se emocionou, né? Depois da morte dela, apenas numa quarta-feira, no chuveiro, tomando banho, quando, sabe, caiu a ficha, né? Que para quem perdeu um ente querido sabe como é essa dor, e é algo que você não consegue explicar em palavras, né? É um sentimento muito, muito delicado. E a partir daí o Marcelo fala de ter se transformado do pai no repórter. Ele que é jornalista, passou a apurar, a investigar, a ir atrás de mais informações, até para passar para a polícia também, e talvez, né, como pai, de alguma forma, para confortar um pouco mais o coração dele e dos demais familiares, né, como os irmãos que estavam realmente, como o Marcelo contou pra gente, bastante emocionados. Então, vamos acompanhar mais um trecho. E aí, terça-feira, quando eu saí do cemitério, eu resolvi deixar de ser o pai e me tornei o repórter. Quando eu comecei a procurar, investigar, procurar saber, aí descobri que Tainá, na tarde, quando saiu a gente conseguiu o cartão, né? Ela tinha comprado cervejas. Então Tainá tinha comprado cerveja num depósito de bebida do Mocambinho.
Você está entrando no Mucambinho, tem um posto de gasolina, tem uma loja, uma casa de churrascaria, tem um posto, aí tem uma dobrando, tem lá. Eles foram essa meninada nova que sabe, Zé, é que entrega as bebidas, é um aplicativo, Zé não sei o que, foi deixar lá. E aí, quando o Tainá voltou para se encontrar com o Vinícius, quando voltou para lá, às 11h30, foi comprada ou mais cervejas lá no depósito de bebidas na Avenida União. Ali fica entre a Centenário e a Duque de Caxias, tem a Avenida União, né, que é perto da fábrica da Coca-Cola. Foi comprado mais cervejas no cartão de Tainá. E aí, quando foi na terça-feira também, eu consegui falar com vizinhos, né? Aí você começa, porque não estava mais o pai. Por dentro não tinha, né? Não tinha pai. Né? Você está todo esbagaçado, você pega um pedaço de fígado, não esse congelado, pega um fígado e joga na parede, se esbagaça todo, estava todo esbagaçado por dentro. Mas ali não estava o pai, ali estava o Marcelo, jornalista, que a gente, quando procura fazer uma matéria, né, investigativa, a gente vai até o final. E aí eu me recordo que comecei a conversar com os vizinhos. Tinha uma casa que tinha uma câmera externa, mas a família não estava. A gente conversa. Aí uma das vizinhas que ajudou a Tainá e a própria Fernanda, né? Porque Fernanda apareceu, as imagens depois, a Fernanda aparece se arrastando da casa dela para a calçada, se arrastando, gritando e tal, mas era um corte no braço direito, né? E depois, na missa de sétimo dia de Tainá, eu conversando com os estudantes que estudavam com Fernanda e com Tainá juntos e tal, aquela coisa dela, Fernanda era canhota, a menina disse, era tio. Ela escrevia, sentava na carteira deitada, né? Tá. E aí tu vai juntando as coisas. E aí, beleza, cheguei em casa já à tarde da terça-feira, na quarta-feira de manhã, eu me recordo que foi, para mim foi um dos piores momentos. Foi a quarta-feira de manhã, quando eu fui tomar banho, né? E aí eu chorei, né? Foi água do chuveiro com água dos olhos, eu chorei porque ali o pai jornalista recuou, né? E voltou o pai, né? E aí tu começa a imaginar, né? Que era a minha carinha de fuinha, que eu chamava ela de carinha de fuinha, que a minha carinha de fuinha não estava mais ali, que a minha carinha de fuinha que quando eu ligava para ela e dizia, minha carinha de fuinha, ela dizia, fala pai. Ou então quando ela me ligava e dizia, pai, estou precisando de R$200, né? A gente fica lembrando aquelas coisas, aí você fica, né? Aí nesse dia, nessa quarta-feira de manhã eu chorei. Mas em compensação esse choro foi bom, né? Porque depois as pessoas diziam, Marcelo, cara, tu tá todo tempo assim, alegre, feliz. Mas não, eu tinha que chorar. Eu chorei nesse dia, na quarta-feira, no chuveiro lá da minha casa, lá no banheiro. Então, assim, é uma dor que realmente ninguém quer passar, como o Marcelo colocou, né? Ele chamava ela, né, de carinha de fuinha. Então, essas lembranças para um pai da filha, eu sou pai, então eu me emociono também, sabe? Assim, não deve ser fácil. Então, um negócio desse a gente não quer imaginar, como ele disse, né? Não deseja para ninguém um negócio desse. É uma dor que ninguém quer passar. E nesse trecho, o Marcelo, ele relata, inclusive, um pouco, né? Depois de se tornar um repórter, né? A respeito da situação, apurando a morte da própria filha, ele foi atrás de saber sobre a personalidade de Fernanda. Então, olha mais alguns detalhes do que conta o Marcelo. E aí eu procurei saber quem era Fernanda, né? Porque Fernanda sempre foi uma menina calada, ela sempre com cabelo comprido, ela sempre ficava com o cabelo caído, sempre na dela, muito na dela, né? Tal. Aí eu procurei saber quem é Fernanda, né? Fernanda é uma menina que, bebê, foi colocada na porta da casa dos pais atuais, né? Ela foi uma criança adotada. A mãe trabalha na área de saúde,
O pai hoje, ele tem um problema, ele vive numa cama, não sei se foi diabético, foi... No caso, os pais adotivos. Os pais adotivos, né? Que não sei se os pais conhecem a mãe biológica e tal, mas o filho apareceu lá na caixinha, aquela coisa tradicional de botar na porta. E aí eles criaram essa menina, né? Bem, só que os coleguinhas da rua, por exemplo, Fernanda sempre foi uma menina e eu digo isso porque os vizinhos me falaram, ela sempre foi uma menina de comandar, de mandar, de fazer as coisas acontecerem, só que ela dava o tapa e escondia a mão, né? Ela, por exemplo, ela enchia um balde de água e dizia, bora, tu sabe mergulhar lá embaixo? Aí o meninozinho mergulhava, ela segurava a tampa, fica aí um pouquinho, né? Aí ela zangou com a casa que filmava e botou 2 para quebrarem, né? Após ela zangou, porque quando saiu matéria, né, que a gente conseguiu fazer matéria, ela zangou com alguns vizinhos lá e quando bebia, ficava gritando, dizendo que queria ver se falavam e tal, né? Mas é normal, né? Então, Fernanda era essa menina que sempre comandava e gostava de fazer os outros sentirem dor, né? Gostava de fazer os outros penarem. Esse é o que Fernanda conheceu, Giovana, né? Fernanda fazia fisioterapia, na faculdade abandonou. E aí Fernanda foi fazer no Senac concurso de enfermagem e conheceu Giovana também, né? Giovana é uma menina que morava na zona sudeste e eles começaram o relacionamento, começaram a namorar. Giovana muito ciumenta, né? A Tainá estava morando em Curitiba. E as duas começaram o namoro já com seus 4, 5 meses. A Tainá estava em Curitiba morando. E as duas começaram o relacionamento, né? Giovana muito ciumenta, Giovana baixinha, mas daqueles siri, né? Siri no balde, né? Qualquer coisa zangava e tal. Então começou esse relacionamento. Mas, por exemplo, existem grupos em sites, no WhatsApp, todos, né? De grupos de aplicativos de casais, né? Existem casais, de homens, existe também de mulheres e tal. E aí eu consegui conversar com uma menina que saiu com Fernanda, por exemplo, que foram para um motel, conversaram através do negócio, foram para um motel. E aí a menina foi tomar um banho, quando voltou a Fernanda tinha tomado 2 cervejas e já estava agressiva, né? Aí a menina disse, seu Marcelo, eu simplesmente cheguei e disse, vamos embora. Entrei dentro do carro, porque o carro era meu, estava zangada. E ela ficou zangada, eu dirigindo, ela me batendo, deixei ela na porta da casa dela. Então ela tem um problema, né? Que alguns dizem que ela finge e tal. Eu acho que não. Eu acho que o problema mais é a questão do relacionamento com os pais, né? Eu sei que a mãe sempre tratou bem e mãe é mãe. Você ouviu como elas se conheceram, né? Chegou nesse, né? Ele faz até conta algumas histórias envolvendo a Fernanda, né? Do que ele ficou sabendo. E agora é um momento que é crucial para a investigação, né? Que diz respeito a uma testemunha que teria escutado Tainá antes de morrer, ela se arrastando, cheia de sangue, ela ter falado, me ajuda, falado para essa testemunha, essa pessoa, que é uma vizinha de Fernanda, já que ela estava na casa de Fernanda, e ela teria dito, me ajuda porque as duas querem me matar. Então isso vem sendo alvo da investigação, inclusive fez com que o Ministério Público indiciasse a Fernanda. Vamos acompanhar. Na noite que ela foi esfaqueada, que foi o sábado à noite, a Fernanda foi para a calçada e ficou gritando socorro, socorro, né? Ai, ai, ai. Aí uma vizinha ouviu, 2h30, 3h, sábado para domingo. A vizinha ouviu e ela ficou com medo de sair, né? A vizinha ficou pensando, será se algum homem que está batendo em alguma mulher? A voz era de uma mulher, mas não identificava. E aí ela foi e abriu o portão lá da casa dela e viu Fernanda, né? Lá. Só que antes ela tinha ligado para a prima dela, que dividiu a casa com ela.
Não, a vizinha. A prima veio, as duas olharam e falaram assim, é a Fernanda. Aí foram. Quando chegaram lá, a Fernanda disse, Tainá tá lá dentro, Tainá tá lá dentro. Aí uma ficou com a Fernanda e a outra foi. A outra, quando chegou lá para a Tainá disse, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui que elas querem me matar. Né? Tainá levou 9 é que estava no sei lá. Só que quando eu fui lá no ML, que eu disse pro médico, eu quero ver se é a Tainá mesmo. Eu fiquei pensando, rapaz, quando vai, pega outro corpo, chega lá, os avós já viram que a filha morreu, chega lá, chega outro corpo, eu quero ver qual é. Não, você é o pai, você pode dizer, meu amigo, eu quero ver. Aí o médico, pois tá bom. Aí eu vi, aí quando eu fui conversar com o médico disse, não são 9 não, tem mais, tem outras perfurações. Não, tem uma perfuração aqui, atrás, o resto na frente, na mama, nas pernas. Alguns colegas meus que trabalham no peritos me disseram, nas pernas é porque caiu, né? A pessoa ficou tentando faquela com as pernas tentando se proteger. E foram encontrados pela polícia 2 facas com sangue. Né? Agora é um trecho onde há um momento depois aquele momento tenso, sabe? Depois de terem esfaqueado, depois da Tainá ser levada, houve uma discussão inclusive na ambulância, foi chamada uma outra ambulância. Uma das duas não teria gostado da polícia ter sido acionado, que é muito estranho, né? Segundo a própria delegada da investigação contou, né? Em algumas entrevistas, em algumas falas, o promotor também trata sobre esse assunto. E que depois disso tudo, né? A Giovana foi levada, né? Ficou presa por um certo momento, não chegou a ficar dias presa. E ela é a mais jovem, né? Das 3. Ela não tem antecedentes criminais e ela foi posta em liberdade, né, respondendo sobre esse crime em liberdade. Então vamos acompanhar mais um trecho da fala do Marcelo. A mãe chega, vê a casa toda ensanguentada, sendo horrível, né? E aí, quando estavam esperando, as meninas, quando chegaram, estavam tentando ligar para o SOS, né, para o SAMU. E aí o SAMU chega. E a Giovana tinha ido ao hospital, que era uma quadra e meia lá da casa delas, querendo chamar lá para socorrer. Só que o segurança do hospital, né, não abriu as grades. Diga, estou preocupado que agora chega um e te toma a arma, né, e tal. Aí ele atendeu pelo portão, diga, tal. Ela disse, eu preciso do médico, vá lá que a gente vai mandar e tal. Aí chegou o SAMU, as duas estavam embriagadas, né? Tanto é que quando a Giovana chega, que vê a polícia lá, vira para a Fernanda caminhando, e me colocou com as pessoas que estavam lá. Tu mandou chamar a polícia, vão me prender. E aí uma das vizinhas disse, te acalma, foi eu que liguei e tal. Aí o policial, ela estava manchada de sangue, né, com sangue na roupa. O policial disse, você vai comigo, vai se vestir. Ela entrou, trocou de roupa. E Fernanda foi colocada dentro do SAMU. Só que nesse colocado teve uma discussão danada com o enfermeiro, com a enfermeira. E aí pegaram a Tainá, botaram num, que dava para outra aí também junto. Mas aí a pessoa do SAMU disse, não, essa daí não vai mais aqui não. Tá só cortado no braço, deve ter dito alguma coisa lá, não vai aqui não. E veio outra ambulância para levar a Fernanda também. E aí, somente nos 3 da manhã de domingo, né, Tainá foi para o hospital, HUT, foram feitas cirurgias, né, e somente de madrugada da segunda, acho que 2 horas da manhã, foi que o pessoal, os médicos decretaram que ela não resistiu. E aí no domingo de tarde teve uma audiência de custódia e a Giovana, que ela disse que ela que tinha feito, né? Ela foi liberada, acho que ela tem 19 anos, jovem, 19 anos, residência fixa, né? Nunca tinha passado, está respondendo em liberdade. Quando a polícia começou as investigações, eu passei algumas informações que eu tinha para a polícia, né?
E aí eles começaram as investigações e aí ela pede que é normal, pediu mais de 30 dias. Né? 30 dias. O Ministério Público, beleza, autorizou. E o Judiciário não. E demorou. E eu chegava lá, e aí, delegado, disse, olha, eu estou esperando, eu não posso... Ela tinha, né? Tinha, mas tinha que fazer o inquérito, tudo, fazer o processo, mas tinha que ter autorização ou não do juiz e tal. Foi quando eu chamei os dois irmãos, né, o Thales e o Vinícius, e disse, vamos chamar a imprensa para a gente falar. Amanhã a gente vai falar com a delegada, quando a gente sair a imprensa vai estar lá falar com a gente. A delegada me disse que não podia concluir porque estava esperando o funcionamento da justiça. Eu tinha checado quem era o juiz, né? E aí eu disse para eles dois, olha, não xinga nem nada, deixa que eu que falo. Tá bom. Só diz que a família está esperando. E aí depois um desembargador me ligou e disse, rapaz, faça isso não, colega. Que eu disse, olha, um jornalista ganha 2.200. O piso do jornalista é 2.200. Mas parece que teve um aumento agora do jornalista. Quem quiser ser jornalista, parece que agora vai ser 2.300. Né? Um aumento monstro do jornalista. E aí eu fiz os cálculos lá, eu disse que o cidadão, né, o juiz, parece que ganhava, parece que era 18 pontos de ré, né? Eu disse, olha, 18 mil reais só para dizer sim ou não. Se autorizava só isso, senhor juiz, né? Eu citei o nome do juiz e tal. E aí eu já havia antes falado com duas pessoas, eu disse, olha, eu vou amanhã usar o meu poder de fala de imprensa. E aí à tarde ele tinha autorizado a polícia poder criar um inquérito. E aí a delegada fez, na investigação da polícia a polícia chegou à conclusão de que a culpabilidade somente de Giovana. Ficou 6 meses, né? Isso. Maio. Foi maio e foi só. Foi maio, né? Agora maio faz um ano. Aí a culpabilidade somente, foi acusado somente a Giovana, só que o Ministério Público não aceitou, né? O promotor de justiça Benigno Filho, né? Ele não aceitou. Então, nesse momento foi quando, nesse momento que o Marcelo fala de quando houve a acusação, né, o crime, todo aquele clima entre as duas, entre a polícia chegando, a ambulância, e agora em um dado momento em que a Giovana foi inicialmente acusada e posteriormente o Ministério Público colocou também a própria Fernanda. E aí eu pego aqui, eu vou abrir um parênteses da fala do Marcelo, para colocar um trecho do que disse o promotor Benigno em uma entrevista, na época, para a jornalista Neyara Pinheiro, da TV Cidade Verde. Vamos ouvir o que disse o promotor. Agora, o Ministério Público indicia não só a Giovana, mas também a Fernanda. Por quê? O que levou? Porque foi feito um estudo, uma análise da peça investigatória, e chegamos a uma conclusão que, pelo laudo cadavérico, no corpo da Tainá, havia mais de 13 perfurações, entre perfuração e corte. Uma pessoa só jamais poderia ter usado o corpo da Tainá para tamanha violência. E no cenário do crime estavam as duas. Para que as pessoas em casa entendam melhor, esse foi um crime passional? Sim, porque... A Giovana namorava a Fernanda, o motivo com que levou esse desfecho terrível foi porque existia um relacionamento amoroso, né? Um caso entre as duas, e parece que houve, no momento que elas estavam lá, no dia 14, que começaram a beber, houve um flerte, uma brincadeira entre as duas. Mas não que chegasse ao ponto da Giovana partir para a agressão. Há um ferimento do braço da Fernanda? Sim, o Ministério Público não nega. Agora, tem um fato interessante, é que a Giovana, a Tainá, não tem um golpe, ela não tem um golpe que diga que ela se defendeu das agressões de arma branca.
golpe de defesa. A Giovana não teve nenhum tipo de ferimento. Nesse A Giovana caso. não. Não. Já a Fernanda teve um corte. Um corte que não era profundo, é superficial. E a Tainá foram mais de 13 facadas. Mais de 13 Perfurações, agressões físicas com arma de físicas. fogo. Arma branca. Arma Ou branca. seja, ela tem uma perfuração profunda na coluna vertebral, aqui por trás. Olha, se ela tem um corte, é uma furada nas costas, é sinal que ela estava de frente para a agressora, que ela estava sofrendo aquela agressão, e por trás ela foi agredida. Quem ela agrediu por trás? Só estavam as 3. Então foi isso que levou ao Ministério Público a oferecer essa denúncia contra as 2, para que durante a instrução criminal eu prove, ou eu que eu digo, o Ministério Público, prove que as 2 foram as autoras desse bárbaro homicídio. Até porque tem um depoimento de uma testemunha que não viu as agressões físicas, mas presenciou a Tainá já no chão, toda cortada, ela diz, toda ensanguentada, e ainda disse para a senhora testemunha, me salve, não deixe as 2 me matar. Esse trecho do promotor, onde ele fala que uma testemunha teria dito as 2, onde a Tainá, a testemunha teria escutado a Tainá suplicando pela vida, dizendo, não me deixa morrer, as 2 querem me matar, né? Isso tornou a investigação num ponto em que as 2 se tornaram réis, inclusive, né? A gente vai tratar sobre em que pé está a situação da investigação. E o Marcelo fala sobre isso nesse próximo trecho, que é a importância dessa... Qual foi esse depoimento que você falou? Que a pessoa disse lá, a vizinha disse, não deixe elas me matarem. Foi. Quando a moça, quando os vizinhos disseram que ela disse isso, né? Casa de conjunto é uma casa, a rua na frente da outra, né? É uma casa na frente da outra. Então é aqui a casa do vizinho, casa de frente, casa de Fernanda, não, outra casa de Fernanda, né? 3 casas. Quando me disse isso, cara, era noite de terça-feira. Cara, eu sentado na poltrona da casa, né? Se tu fosse lá sozinho... Aham. Eu parei o carro noutra... E a Fernanda estava onde? Ela estava em casa? Não sei, na terça-feira não sei, né? Mas nessa terça-feira à noite, né? Que a Tainá foi enterrada na terça-feira, de manhã, né? O hospital avisou na segunda que ela estava morta. Aí o dia todo para fazer BO e tal, na terça de manhã. Então foi terça-noite que eu fui lá com essa pessoa, que a menina me disse isso. Eu peguei assim a mão, assim, botei a mão na poltrona para querer levantar. Aí eu acho que o ser superior disse, fica quieto, faz isso não. Porque na mesma quando disse isso, cara, me deu a vontade de ir lá, entendeu? Se fosse eu pulava o muro, mesmo com esse corpinho de 136 quilos, eu conseguiria pular o muro da casa, né, para fazer alguma asneira. Mas tem um ser superior, cara, que uns chamam de Deus, uns chamam de Oxalá, né? Todo mundo tem, mas é um ser superior. Para mim, eu tenho o meu ser superior, que é Deus. Outras pessoas têm outros nomes, mas existe um ser superior pra gente. Ele diz, calma, fica na tua, né? Beleza. Mas, bem. Tanto é que quando foi na terça de noite, então foi na quarta, eu moro ali perto do 25, eu chamei os meus 2 filhos, que moram no Marquês, perto da fábrica de gelo polar. Quero falar com vocês, a gente se encontrou lá no trailer, aqueles trailers que tem de frente à quadra de tênis do 25, tem vários trailers, sentei com eles e disse, olha, não quero ninguém andando, passando da Jeromenha, não quero ninguém no Mucambinho, não quero de jeito nenhum, entendeu? Não quero, pelo amor de Deus. Aí um que tava mais assim, né, o Vinícius, ficou muito chateado, Ele chegou a mandar uma mensagem, quando soube da notícia da irmã morta, ele mandou uma mensagem para Fernanda dizendo, eu vou te matar. Né? E ela disse para a delegada falou, chamou o Vinícius está aqui no celular, eu disse mesmo. Mas foi naquele momento e tudo mais e tal, né?
E aí eu me recordo... Isso aí quer dizer que ela denunciou para a delegada para poder acusar ele de ameaça? Ele ameaçou ela que ia matar ela. Mas, por exemplo, o celular da Tainá. A polícia não conseguiu ouvir o celular dela estava todo quebrado. Por quê? O da Fernanda, o da Giovana estavam todos legais. O da Tainá estava destruído. Por ela trouxe. Eu não fui. Com certeza a Tainá não vai quebrar o celular dela porque ela tem que ligar para todo mundo. Ele foi encontrado no dia, no momento? Outro dia, a polícia foi lá e pegou o celular da Tainá todo quebrado. Não sei porquê, né? E a polícia não conseguiu fazer a perícia dele. Mas aí, quando teve isso, eu disse lá no trailer, eu disse para os meninos, né? Uma terça-feira à noite, foi quarta noite, eu disse, ó, se essas meninas levaram uma topada, foi a gente que fez elas levar a topada. Então não quero que ninguém apareça. Mas, Alisson, tem umas coisas assim interessantes. Teve pessoas que já... Teve gente que já chegou e disse assim, quer mandar matar? Eu digo, hã? Quer mandar matar? Não, cara, que é isso? Faz uma filha minha, mas se tu quiser, Marcelo tem, né? Rapaz, teve gente assim que já, entendeu? Eu recebi uma vez, eu, diretor da TV Antares, né? Ano passado, a senhora me sobe e disse, Marcelo, tem um senhor que quer falar contigo ali. Ele disse, pode entrar. O senhor chegou e disse, olha, se você quiser eu mato. Que é isso, meu senhor? Não, 5 mil eu mato. Mato todas as duas. Eu digo, não, moço, deixa quieto. Entendeu? Eu acho que não é assim. Deus resolve, cara. Deus resolve. Entendeu? E tem uma coisa que Vinícius, Thales, eu, né? Os avós maternos da Tainá, porque meus pais nunca falei para eles. Meu pai tem Alzheimer, minha mãe está começando Alzheimer, nunca falei para eles que Tainá morreu, né? Papai até já esquece. Você fica se imaginando essas coisas e depois apurando, né? Por exemplo, por quê? A única coisa, né? Fernanda, se estiver assistindo, a Giovana, porque vocês têm liberdade, e vocês têm que ter liberdade mesmo. E quando for o julgamento, quando vocês vieram sentados, como eu estou aqui, né? Só que graças a Deus eu não estou ainda sentado no banco dos réus. E espero não estar. Mas eu queria só saber de vocês assim, por quê? Precisava matar, né? Mas com certeza o Thales, Vinícius, a gente está conseguindo botar a cabeça para dormir sem problema de consciência. A gente tem problema de saudades, né? As saudades surgem, mas a consciência não. Agora, elas duas não. Não dá para dormir assim. Acabou o sentido de vida, cara. Acabou, você fica, entendeu? Como é que tem 3 pessoas que estão bebendo? Aí tem uma versão que foi colocada pelo advogado, né? De uma das duas, não sei de qual foi, que foi porque a Tainá estava beijando a Fernanda. A Giovana não achou legal e aí começou a briga, a discussão, né? Por causa de um beijo, 11 facadas. Porra. Peraí, há essa informação, né? Tem, foi divulgada, esse beijo, foi divulgado na imprensa, Tainá, por um dos advogados, que a Giovana viu. Advogado no caso Que a Giovana viu estava a Tainá beijando, tentando roubar um beijo de Fernanda, e aí começou a discussão, as facas apareceram, né? Mas tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a Fernanda coloca, por exemplo, que a faca, no depoimento dela, que foi pega uma faca que estava numa chapa de zinco, porque estavam consertando o negócio da goteira, botando uma chapa de zinco, né? É biqueira, né? Que a gente chama. Casa, né? No nosso tempo era biqueira, não sei como é o nome desse menino hoje chega, né? Tinha uma biqueira, aí tinha uma faca que estava enrolada num papel ali perto, e aí se pegou a faca e se esfaqueou. Já a Giovana conta
que a faca estava em cima da mesa, ou seja, as facas estavam em lugar diferente. Ela saiu caminhando, a faca... Eram 2 facas, no caso, né? Não, porque aí foi a primeira faca. Ah, certo. Aí depois é que apareceu outra faca. O que é que se coloca? Alguns colegas meus que trabalham na perícia que me disseram, né? Porque matéria. Nós somos jornalistas, tu faz uma matéria, eu olho a matéria e diz, porra, eu devia ter feito isso. A gente sempre quer botar algo mais. Mas eu não posso fazer porque foi você que fez. Aí alguns colegas que são peritos me disseram, Marcelo, ó, aqui tá certo, aqui foi isso. Por exemplo, tem um que disse que a primeira facada que a Tainá levou foi nas costas. Eu disse, mas como é que tu sabe? Tu não estava lá? Ele disse, Marcelo, a primeira facada aqui foi aquela, ela levou uma nas costas. Aí eu disse, como é que tu sabe? Ele disse, faz parte do nosso trabalho, foi lá. Quando ela vira, sentindo aquela dor, teve mais. Aí ela começou a tentar, porque os braços aqui, a faca vem, ela tentando ficar naquelas cortes assim, entendeu? O outro fala em 17 facadas. Pois é, entendeu? E aí, por que 17 facadas? Entendeu? Olha, tem um vizinho que, uma das vizinhas que entrou, o vizinho entrou também. Quando o Tainá estava no terraço da casa, lá sangrando, que ela pediu para a pessoa me ajudar, essa pessoa, né, agonizando e tal. E aí o vizinho chegou para tentar ajudar, né? Quando olhou, acho que você que está em casa sabe aquela sensação, quando a gente bebia, quem estava muito cheio tinha aquela sensação do vômito, né? E às vezes quando vê alguma coisa também, fica aquela sensação. O cidadão quando viu, porque ele disse que era assim, era as camisas aqui, mas que ficava assim, era o sangue que ficava saindo de Tainá. Ele ficou com ânsia de vômito e saiu. Voltou para a rua, né? Foi preciso a ambulância chegar para poder pegar a Tainá e botar e levar para o hospital. As pessoas que estavam presentes não tinham condições de ajudar. E outro detalhe é que se teve uma briga, né? Tainá está estendida no chão, como dizia o Silvio, né? Tá lá um corpo Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, né? Tá lá um corpo estendido no chão, que eu narrava. Tainá está lá estendida no terraço, né? Teve a discussão. Fernanda, aparece as imagens, ela se arrastando, saindo a imagem da calçada, ela saindo de dentro da casa, se arrastando no chão, porque não tinha condições de andar, ela estava com o braço ferido, 2 cortes no braço. Tal. E o detalhe é que quando a vizinha chegou para tentar ajudar, ela estava com a atadura no braço. Deu tempo, na briga, na confusão, eu botar a atadura no meu braço e não consegui andar, me arrastando, entendeu? Com a atadura. A outra, a Tainá, estava lá jorrando sangue. O motivo, eu tenho vontade de saber o motivo, né? O problema, Alisson e você que está ouvindo, toda a história tem 3 versões. Tem a minha versão, tem a versão do Alisson e tem a verdade. É sempre assim. Bom, como o Marcelo colocou, né? Tem sempre as versões, é claro, mas infelizmente a gente não tem como ouvir o lado da versão de Tainá, né? E a partir de agora, o Marcelo faz uma revelação nesse depoimento que ele deu pra gente aqui, pra equipe do Portal 86, que é uma revelação nunca contada, né? Que diz respeito a um contato da Fernanda e Giovana após o crime com a então companheira, né, de Tainá. E como nunca foi contado, próprio perguntei para o Marcelo se ele queria citar o nome dela, ele não quis. A gente tem que respeitar, até porque ela também, imagina, deve ter passado por uma dor realmente insuportável, né? Então fica aí a fala do Marcelo a respeito do que disseram as duas a atual companheira de Tainá. Morava no apartamento, ela mora em Teresina e ela já conversou. Ela mora em Curitiba, né? E, por exemplo, Fernanda já conversou com ela. Como assim?
a menina que tá casada com a Tainá, Vai falar o nome dela? sentiu. Não, porque né, eu não conversei com ela para saber se podia citar o nome dela ou não. Certo. Se eu tivesse conversado com ela autorizasse, eu falaria com certeza. Né? Mas é uma menina do bem, entendeu? Conheci elas namorando aqui, quando elas resolveram ir para lá e tal. Mas aí elas entraram para conversar com ela. As duas, porque a mulher da Tainá, a ex-mulher da Tainá, a viúva, fez um comentário e chegou para elas. E elas ligaram para a menina, entendeu? Eu tava pensando o quê, Alisson? Tudo, entendeu? Aí ela disse, pois assim. Ela me mandou depois as conversas pelo WhatsApp. E eu disse, minha filha, não esquente com isso não. Cuide da sua vida aí em Curitiba, deixe quieto que a gente vai resolver aqui. Não se preocupe não, que quando a justiça resolver e sair o resultado que a gente quer realmente, você vai ser informado. E aí, faz tempo que eu não bebo, nós vamos tomar uma cajuína. Eu levo cajuína para Curitiba para a gente tomar junto. Só para entender, ela recebeu algumas informações como se a Tainá estivesse traindo. Mais ou menos isso? Não. A menina que era companheira de Tainá, comentou com as colegas, né? Que queria que elas fossem mortas, que elas apodrecessem na prisão e tudo mais. E Isso é após, né? Após. Elas souberam. Quando souberam, não, Alisson Paixão, tu não sabe o que foi que aconteceu realmente. Entendeu? Aí começaram a fazer conversinhas bestas e aí essa figura, que é inteligentíssima, disse, olha, eu vou cuidar da vida de vocês, eu vou cuidar da minha. E aí a Giovana disse que foi que mais zangou, que ficou agressiva e tal. E aí ela disse, deixa eu falar com ela, que ela só via a voz da outra pelo... Então a Fernanda e a Giovana procuraram a companheira da Tainá. E ela disse, deixa eu falar com essa menina aí. Aí a Fernanda não deixou, entendeu? Eu ouvi toda a conversa e tudo mais. Eu digo, tá, minha filha, não esquente não. Porque não vai, entendeu? Não adianta eu ter raiva hoje, por exemplo, aquela coisa que eu digo do matar. Se eu mandar matar, ou se eu matar uma das duas, não vai me trazer Tainá. Não vai me trazer Tainá. Mas eu acho que tem a lei dos homens e a lei de Deus. O que é a lei dos homens hoje? Teve homicídio, tem culpabilidade, responsabilidade, tem que pagar. Que seja preso um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, paga. Na hora que sair desse, vai ter a lei de Deus, entendeu? E essa da lei de Deus é a que é a mais dura. Não que ele seja mau. Ele me deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio. Você que decide fazer o que você quer. Se você decidir fazer certo, beleza. Se decidir fazer errado, beleza. Mas a resposta vai ter. Eu vejo a coisa assim. O que você, o pai, né, acompanhou bem, até investigou, espera como desfecho disso tudo? Eu espero que a justiça seja feita. Né? E eu espero que a sociedade, que essa comunidade que nós vivemos em comum, com todos, pensem. Né? 3 jovens numa casa, bebendo, né? Conversando, sorrindo, brigando, e aí uma é esfaqueada várias vezes, né? Fica sangrando, ninguém procura socorrer, os vizinhos é que ficam ligando para o SAMU para socorrer, e ela é socorrida, é levada para o hospital, faz cirurgia, e a família dessa menina, dessa moça, ela é avisada somente mais de 24 horas depois, tá? Porque ela chegou como uma pessoa que não estava nem por nada. E as pessoas que estavam nesse local onde ela foi morta, essas 2 pessoas, estão hoje em liberdade, estão hoje caminhando normalmente, porque a justiça permite, e eu não vou questionar a justiça, eu acredito na justiça, estão caminhando normalmente pelas ruas, tá? E a minha preocupação que eu tenho são 2. Uma,
é que os responsáveis pela morte da Tainá não sejam punidos. E duas, é que as pessoas responsáveis pela morte da Tainá não sejam punidas, possam achar que podem repetir esse filme novamente com sua filha ou seu filho. Perfeito, Marcelo. Para a gente dar por fim, se você estivesse, neste exato momento, uma possibilidade de falar com as acusadas ou com a acusada, dependendo do julgamento, o que você diria olhando para elas? O pai ou o jornalista? Com o pai. Ordinárias. Se eu puder, eu mato vocês duas agora. O pai. Jornalista, cidadão. Fernanda e Giovana, eu espero que a justiça seja feita. Muito forte, né? O que disse o Marcelo. Mas é um pai. Eu, como jornalista, não tenho como criticá-lo ou condená-lo pelas suas palavras. Ele falou, inclusive, como cidadão, o que é que ele espera. Que é o que todos nós esperamos que seja feito, que a justiça seja feita, né? Bom, para a gente finalizar, eu vou contar um pouco de como está o processo hoje. A polícia, através da delegada Natália Figueiredo, ela pediu, na época, né, a prorrogação do inquérito. Ela concluiu com a acusação a Giovana. O Ministério Público, através do promotor Benigno Filho, que você ouviu ele falando também, não concordou, denunciou as duas à justiça, Giovana e Fernanda, como as responsáveis pela morte de Tainá. Em dezembro do ano passado, para a gente situar um pouco mais de como anda esse processo, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Fernanda e Giovana réis pela morte de Tainá. O juiz Antônio Reis de Jesus Noleto, que é o doutor Antônio Noleto, juiz da primeira vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina, que é onde elas vão ter a audiência a respeito desse assunto, frisou que, eu vou colocar bem detalhado, porque é trecho do próprio inquérito, do próprio documento, do próprio processo. Foi demonstrada a justa causa para a deflagração da ação penal, pois presente a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria, os quais encontram-se evidenciados pelos documentos e depoimentos colhidos durante a investigação criminal. Então, ele se baseou no que fez a polícia e o Ministério Público, concordou e tornou as duas réis que vão responder pela investigação. Em fevereiro deste ano, que foi a última vez que houve um movimento no processo, os advogados de defesa de uma das acusadas, eu não tenho preciso se foi a Fernanda ou foi o da Giovana, mas pelo que algumas fontes me contaram, seriam os advogados de Fernanda. Eles teriam pedido a suspeição em fevereiro deste ano do processo, alegando que o jornalista Marcelo Rocha teria uma ligação, né, que é o pai da Tainá, com o promotor Benigno, com o promotor do caso, que é o Benigno. Só que o jornalista Marcelo Rocha, como jornalista, como eu, entrevista várias pessoas, não há uma ligação com o que quer que seja do Ministério Público, das polícias. Há um contato como jornalista apurando, recebendo algumas informações quando você está fazendo a matéria, está produzindo a matéria. Mas não há uma ligação, né? Tanto que o juiz Antônio Noleto, como eu trouxe aqui, ele indeferiu e já mandou designar a data da primeira audiência, que deve sair justamente um ano depois do crime, agora no mês de maio do ano de 2023. Bom, as duas respondem, segundo essa denúncia do Ministério Público, pelo crime de homicídio triplicamente qualificado, né? Mudou um pouco do que a própria delegada, a própria polícia tinha pedido, que era de homicídio duplamente qualificado, né? E aí eu vou ler mais uma vez o que consta no processo. Segundo a investigação, o crime contra Tainá foi agravado por emprego de meio cruel, parênteses, por conta do número e da violência dos golpes das facas que foram desferidos, os golpes contra a vítima, que lhe causaram, claro, sofrimento até a sua morte. Cometido de forma que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porque uma das primeiras perfurações teria sido desferida nas costas, como você viu no depoimento do Marcelo e do próprio promotor do caso. E ela teria se surpreendido com os ataques, né? Aquilo que a gente já falou aqui, ela foi atacada por todo o corpo e pelas costas. Daí, então, considera-se que as duas teriam agido no sentido de tirar a vida de Tainá Brasil. Sobre as duas, o espaço fica aberto para que
elas queiram se pronunciar. O que a gente tem de informação é de que elas não colocaram essas defesas durante o processo e que vão se pronunciar apenas em juízo. Então, a gente vai acompanhar o desfecho dessa história dentro do nosso Casos Podcast. A gente fica por aqui. Agradeço você que nos acompanhou. Teremos um próximo episódio, a gente vai anunciar, tá certo? A gente tem uma lista de episódios de casos que chocaram a população do Piauí, casos atuais, casos mais antigos, e a gente vai trazer aqui no nosso Casos Podcast. Eu espero que você tenha gostado. Fica para a próxima o nosso encontro com mais um episódio do Casos Podcast, tá bom? Muito obrigado.